na presença de Deus, amém? Pega a tua Bíblia, abra ela no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 3. Hoje, amados, nós vamos dar um terceiro passo em algo que Deus colocou no nosso coração. E eu tenho certeza, amados, que Deus vai falar poderosamente ao teu coração. E eu falo, amados, que particularmente essa passagem que eu vou pregar, nesses meus 13, 14 anos pregando a palavra, eu nunca preguei essa passagem. Então tenha certeza que é de Deus. Porque Deus quer falar algo. E nós estamos falando a respeito, amados, sobre resolver a nossa vida. E nós falamos no início, na primeira mensagem, sobre a nossa origem. A segunda mensagem, que foi semana passada, que foi tremendo, nós falamos sobre passado. Mas agora, amados, nós precisamos resolver as nossas emoções. Amém? Mateus 27, versículo 3, nos diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é com você. Então Judas, tirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. Nós abrimos, Pai, o nosso coração neste momento. E nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo comece a tocar nas nossas vidas. Comece a ministrar aos nossos corações. Porque sabemos, Pai, que o Senhor quer fazer algo na nossa vida. O Senhor quer ministrar algo ao nosso coração. E nós te pedimos, Pai, neste momento, que tudo aquilo que vem para nos atrapalhar, tudo aquilo que vem para nos perturbar, tudo aquilo que vem para nos distrair, tudo aquilo que age na nossa mente, no nosso coração, ao nosso redor, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo encontre aqui mentes e corações prontos para te ouvir, prontos para buscarem a tua face, prontos para serem tocados, transformados, renovados e fortalecidos. Que nós possamos sair deste lugar diferente da maneira que nós chegamos, mas que o teu Espírito Santo trabalhe em nós, mude a nossa história, mude a nossa vida, e que nós possamos sermos edificados pelo poder da tua palavra. Eu coloco a minha vida humildemente diante do Senhor, me esvazio de mim, e eu te peço, usa-me e capacita, e faça de mim um instrumento nas tuas mãos. E a igreja diga glória a Deus. Eu assento em nome de Jesus, amém? Como você está hoje com as suas emoções? Como que você hoje está emocionalmente falando? Eu não estou aqui perguntando como está o teu espiritual, porque às vezes, amados, por falta de conhecimento, nós confundimos o que é espiritual e o que é emocional. Às vezes nós estamos passando por algo emocional e achamos que é espiritual. Às vezes nós estamos passando por algo espiritual e achamos que é algo emocional. Nós temos que aprender a distinguir o que é emoção, o que é espírito, o que é carne. Amém? Como estão hoje as tuas emoções? Como que hoje você consegue lidar com as adversidades que acontecem na tua vida? Como que você reage? Quando algo acontece contrário à tua vontade, você consegue lidar? Você consegue reagir? Você consegue enfrentar quando algo vem de encontro para talvez te parar, para te derrubar? Como que você consegue lidar
nos dias maus. Porque a palavra, amados, ela nos fala a respeito desses dias maus. E querendo ou não, amados, todos nós passamos por isso. Ninguém planeja ter um dia mau, mas simplesmente ele acontece. E a palavra, ela nos ensina que nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar fortalecidos. E como que nós nos fortalecemos? Efésios capítulo 6, versículo 13, nos diz o seguinte: e por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha o que a palavra, amados, ela está nos dizendo. Ela nos fala, amados, que para nós vencermos, nós precisamos nos fortalecer. Como que nós nos fortalecemos? No Senhor. Como que nós conseguimos vencer? Em Deus. Nós temos que entender isso. Então, quando nós entendemos esse primeiro passo, a minha força, ela vem do Senhor. Amém? Então nós vamos entender o que ele está dizendo, para que vocês possam resistir. O que é resistir? É quando vem a luta e você permanece. É quando vem a luta, quando vem a queda, te derruba, mas você resiste, levanta e segue. É quando, amados, vem tudo ao contrário, mas você consegue permanecer de um jeito ou de outro, mas você resiste. E quando a luta passa, você segue avançando, você segue vencendo. Por isso que a palavra diz, nós temos que tomar a armadura de Deus, nós temos que nos revestir, nos fortalecer da armadura de Deus, para que possamos resistir, quando? No dia mau. Porque no dia bom, amados, eu não preciso da armadura. No dia bom, amados, eu não vou usar armadura. Mas eu tenho que estar preparado, para que quando o dia mau apareça na minha vida, eu esteja pronto para ele. Por quê? Porque se eu não estiver pronto para o dia mau, a queda pode ser muito feia. Eu posso cair e não conseguir me levantar. E infelizmente, amados, nós vemos muitas pessoas que não se preparam, que não estão prontas para enfrentar as lutas, e quando elas vêm, caem e não conseguem se levantar. Por isso que ele diz que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, para que possamos resistir. E aí olha o que ele diz: e depois de terem vencido tudo, permaneça inabalável, permaneça firme. Por quê? Você venceu uma batalha hoje, mas quem te garante que amanhã você não vai enfrentar outra? Você teve uma grande vitória hoje, talvez a maior vitória da tua vida hoje. Quem te garante que amanhã o inimigo não vai preparar uma grande luta para você? Porque às vezes, amados, nós achamos, hoje foi bênção, hoje eu fui na igreja, hoje eu me fortaleci, hoje eu senti a presença de Deus. E quem te garante que o inimigo já não está preparando uma armadilha para você lá na rua? Está preparado para sair lá e enfrentar? Quando, amados, nós somos atacados, o que nós estamos fazendo? Nós estamos conseguindo vencer? Quando a batalha vem, quando a tentação vem, quando a provação vem, nós estamos passando por ela ou estamos caindo? Como que nós estamos neste processo? Amados, Judas Iscariotes, nunca preguei sobre Judas. Judas Iscariotes foi um dos 12 discípulos escolhidos por quem? O próprio Jesus apontou o dedo e disse assim: Judas, eu quero que esteja comigo. O cara estava no grupo principal dos 12. Andou com Jesus, viu os milagres, viu tudo que Jesus Cristo fez de perto. Quando Jesus Cristo estava curando, ele estava vendo. Quando Jesus Cristo estava libertando, ele estava vendo. Quando Jesus estava multiplicando, ele estava ali, olhando. Era um que andava com ele, mas nunca entendeu a missão de Jesus. Ele estava com Jesus Cristo, mas ele olhava para Jesus e ele não reconhecia a missão que estava sobre a vida de Jesus. Quando Judas Iscariotes olhava para Jesus, ele não via quem ele estava procurando. Por quê? Porque Judas era um judeu que queria sair debaixo do jugo romano.
Ele era um judeu que não aguentava mais a opressão de Roma. E quando Jesus aparece, quando ele olha para Jesus e vê, dizendo, o Messias, o Filho de Deus, então é quem nós precisava. Só que na cabeça dele, na cabeça de Judas, ele achava que Jesus ia ser um líder militar. Ele achava que Jesus ia chegar, ia dar de mão numa espada, ia levantar o povo, reunir os judeus, ia enfrentar os romanos e vencer. E aí eles seriam livres. Era isso que ele criou na cabeça dele, não que Jesus Cristo falou. Só que nós temos que entender uma diferença. Que Jesus Cristo, ele não veio para nos tirar da escravidão de pessoas. Jesus Cristo, ele veio para nos tirar da escravidão de Satanás. Ele veio, como a Bíblia diz, para desfazer as obras do maligno. É muito além daquilo que eu e você imaginamos. E a missão de Jesus Cristo era essa, era desfazer o domínio das trevas sobre a nossa vida. Era para que através dele, eu e você tivéssemos a oportunidade de sermos salvos. Mas para isso, ele deveria destruir o domínio das trevas. Ele teria que criar uma ponte que nos unisse, que nos ligasse novamente a Deus. Só que Judas nunca entendeu isso. E quando ele não entende isso, ele percebe que então eu vou tirar proveito disso. Se estão querendo pegar Jesus, eu vou vender. E por isso que ele toma a atitude de vender Jesus. Coloca para nós lá versículo 3. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões, dizendo, segura aí, se Jesus não é quem eu quero, por que eu quero Ele na minha vida? Amados, quantas vezes eu e você já criamos expectativas que nos frustraram? Quantas vezes eu e você colocamos ou criamos uma grande expectativa numa pessoa e aquela pessoa nunca atingiu aquela expectativa? E a frustração foi grande. Quantas vezes, amados, nós colocamos uma expectativa num emprego, num sonho, em algo, e aquilo ali não aconteceu, e nós nos frustramos. Mas, amados, não é só quando não acontece. Nós podemos colocar uma expectativa numa pessoa que ela nunca vai conseguir alcançar. E a culpa não é da pessoa, a culpa é nós que criamos uma expectativa além do que a pessoa pode nos oferecer. É quando, amados, nós olhamos para um emprego, que as portas se abriram, e a gente imagina aquele emprego sendo muito além do que aquilo que ele é. E quando nós estivermos lá, nós vamos nos frustrar. É quando, amados, você, talvez, ou qualquer pessoa possa ter entregado a sua vida para Jesus, e criou a expectativa no seu coração, de que a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, eu nunca mais vou ter luta. A partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, eu nunca mais vou passar por problema. A partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, agora vai ser só glória. E aí quando vem o problema, Jesus não é quem eu imaginei que Ele era. Aí nós nos decepcionamos que nem Judas. Talvez traímos que nem Judas, porque imaginávamos uma coisa que não era. Às vezes nós imaginávamos que Jesus Cristo seria aquele que viria e faria tudo do nosso jeito. Mas aí nós vamos lá, fizemos uma oração, as coisas não saem do nosso jeito, e o que a gente faz? Se frustra. A gente vem para a igreja, e aí a gente se frustra, porque o pastor não é exatamente como eu queria, o louvor não toca exatamente o que me agrada, o diaconato traz água para a pastora, mas não traz água para mim, e eu não gostei disso. Sabe o que é isso? Eu estou criando uma expectativa que talvez nunca vai se cumprir. Só que o problema, amados, é que esse excesso de expectativa pode levar à nossa ruína. Ele vai, quando ele percebe que Jesus não era quem ele queria, quero que você entenda isso.
Jesus não era quem Judas imaginava, amém? E quando ele percebe isso, eu vou vender esse cara e vou ganhar alguma coisa em cima dele. Ele vai e ele vende, só que depois que ele trai, ele acaba percebendo que o que ele fez era errado. Quando ele percebe que Jesus Cristo era condenado, quando ele percebe que Jesus Cristo não ia se levantar como um grande líder, que burrada eu fiz. Quantas vezes nós já dizemos isso? Cara, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui tomar essa decisão? Olha aí, foi só eu comentar e o diaconato já começou a trazer água para todo mundo. Amém? Esse diaconato é bem. E aí ele diz assim, ó. E ele tocado de, como é que é essa palavrinha mesmo aqui? Diga, remorso. O remorso, amados, ele nos corrói por dentro, mas ele nos leva à mudança. O remorso, amados, é um câncer que nos leva à morte. E você vai entender a diferença de remorso e arrependimento. Às vezes as pessoas acham que remorso e arrependimento é a mesma coisa, e não é. Porque o arrependimento, amados, ele nos leva a uma mudança. Pedro negou Jesus, amém? E arrependido chorou amargamente, e se tornou o pai da igreja. Judas, com o coração cheio de remorso, se enforcou. Está entendendo a diferença? Remorso, amados, é aquilo ali que nos incomoda, mas nós continuamos no erro. Remorso é o sentimento, amados, que nos corrói por dentro, mas nós continuamos fazendo errado. Não houve arrependimento, não houve mudança, não houve transformação. Isso se chama remorso. Por isso que ele vai lá e devolve as 30 moedas, por quê? Porque para ele, devolvendo as moedas, é como se ele tivesse, eu não fiz nada. Agora a culpa já não é mais minha, agora a culpa é deles que estão com Jesus. Mas olha o que acontece, versículo 4. Pequei, ele reconheceu que ele estava errado, traindo sangue inocente. Teve oportunidade de se arrepender? Teve. Eles, porém, responderam: que nos importa? Esse é problema teu. Para eles, amados, não fazia diferença. Eles queriam era alguém que tivesse entregado Jesus. Judas entregou. Ah, mas eu estou arrependido. O problema é teu. Ah, eu estou sentindo remorso no meu coração. O problema é teu. Sofra. O problema, amados, é que quando ele escuta isso, que nos importa, isso é com, diga, isso é comigo. E agora o que eu faço? Porque agora, amados, esse foi um momento crucial na vida de Judas. Quando ele escuta isso, ele entendeu que a culpa do que estava acontecendo era dele. E agora, amados, o que ele faz? Ali, amados, ele podia ter dito: se eu for até Jesus, ele me perdoa. Podia ou não podia? Jesus teria perdoado ele se ele tivesse arrependido? Sim. O problema, amados, é que não houve arrependimento, houve apenas remorso. E pelo coração dele, amados, está tomado desse sentimento destrutivo. Sabe o que ele faz? Versículo 5. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e enforcou-se. Por quê? Porque ele não soube lidar com as suas emoções, ele não soube lidar com a culpa, ele não soube lidar com o problema que ele tinha criado, ele não soube lidar com a atitude errada que ele teve. E talvez para ele a melhor solução naquele momento era fazer o quê? Tirar a própria vida. O que eu quero, amados, que você entenda nessa noite, que muitas vezes nós queremos acabar com a dor que existe dentro do nosso coração, e nós fizemos isso da pior forma. Judas, ele tinha a oportunidade de se arrepender, de mudar, mas ele escolheu o caminho contrário.
Ele viu que tinha errado, ele viu que ele tinha cometido a maior burrice da vida dele. Só que ele decide ir para o lado contrário. Comigo e com você, amados, às vezes pode acontecer, ou já aconteceu a mesma coisa. Ou talvez você conheça pessoas, amados, que já passaram por situações difíceis e depois ainda cometeram coisas piores. Tem pessoas, amados, que não conseguem lidar com as suas emoções, não conseguem lidar com os seus problemas e caem no vício da bebida. E ali se tornam alcoólatra, por quê? Porque o álcool ali é um refúgio, mas o problema continua lá. Tem pessoas, amados, que se refugiam na droga. Por quê? Porque a droga dá aquele êxtase, dá aquela sensação que parece que as coisas estão bem. Naquele momento tu esquece do problema, naquele momento não tem nada te abalando, e aí tu acha que aquilo ali, o problema é que a droga passa o efeito muito rápido, e ela precisa de mais, e ela se torna um viciado. Muitas vezes, amados, nós vamos ver pessoas que se entopem de remédio, e passam a viver, amados, uma vida como um zumbi. Precisa tomar remédio para estar alegre, precisa tomar remédio para se controlar o seu emocional, precisa de remédio para isso, precisa de remédio para aquilo, precisa de remédio para dormir, precisa de remédio para parar de em pé, sabe o que é isso? É alguém que se tornou dependente do remédio. Por quê? Porque talvez aquilo que devia ser resolvido na sua vida, ela não conseguiu resolver. Ou muitas vezes, amados, tem pessoas que caem na prostituição. A luta é tão grande e não soube lidar que talvez a prostituição fosse uma maneira de ali aliviar, ali buscar um refúgio, alguma coisa que trouxesse alguma solução para a vida dela, mas na realidade não traz. Ou muitas vezes, amados, tem pessoas que se mutilam, que se cortam. Elas não querem morrer, o que elas querem? Aliviar a sua dor. Como assim, pastor? Como assim ela está se cortando para aliviar a dor? Porque aí ela para de pensar na dor da alma e ela pensa na dor física. Mas infelizmente, amados, tem pessoas que fazem o que Judas fez. Acham que o suicídio é a melhor maneira de acabar com a dor que elas sentem dentro delas. Acham que o suicídio, a partir do momento que eu tirar a minha vida, acabou o meu problema. Quantas pessoas, amados, eu e você nós conhecemos? E eu quero dizer uma coisa para você, amados, eu posso falar desse assunto com propriedade. A minha família tinha o maior índice de suicídio nessa cidade. Se você fosse fazer uma pesquisa, a minha família era a família com o maior índice de suicídio em Campos Sul. Irmão, tios, primos, várias pessoas. Era normal o suicídio na minha família. E no dia, amados, que eu orei pela primeira vez, foi quando eu estava querendo me suicidar. Quando eu olhei para a minha vida e eu dizia assim, parece que eu não consigo mais sair desse buraco. Se eu não consigo mais sair desse buraco, então eu vou dar um fim em tudo. E naquele dia, num lugar inesperado, uma pessoa me fala de Jesus, me fala do que Jesus tinha feito na vida dela. E eu cheguei em casa, eu deitei na cama, eu morava sozinho. Eu disse assim, se esse Jesus realmente existe, eu quero que ele apareça para mim. Isso foi numa quinta-feira. Quando foi sexta-feira, em torno de 1 e pouca da tarde, eu recebi um convite para ir na igreja. Sábado eu estava lá e nunca mais saí. Porque ali Deus me restaurou. Ali a dor que eu sentia dentro de mim, o buraco que existia dentro do meu peito, Jesus Cristo mudou. Então se eu falo hoje para você, eu sei o que é enterrar um irmão que se matou com 16 anos de idade. Eu sei o que é enterrar um primo que se matou com 15 anos de idade. Eu sei o que é enterrar um primo que se matou e matou a sua esposa. Eu podia ficar aqui, amados, dando uma lista para você de pessoas que não queriam morrer, mas elas queriam acabar com a dor que existia dentro delas. E por não conseguir, amados, lidar com as emoções que estavam dentro delas, elas fizeram o que Judas fez. Agora eu acabo com a minha dor, agora eu acabo com a minha vergonha, agora eu acabo com o meu trauma.
E aí, amados, tira a própria vida. Por problema pessoal, por problema familiar, por problema financeiro. Eu conheci um senhor que por causa de 60 mil reais resolveu se matar. Achou que se enforcando acabaria o problema. Ele tinha uma dívida de 60 mil reais e acabou se enforcando. Quando nós chegamos em Santo Ângelo, um dos grandes empresários daquela cidade, um cara muito rico, por causa de um golpe financeiro, o cara não soube lidar com aquilo e se matou. Foi algo que abalou a cidade na época quando nós morávamos em Santo Ângelo. Por quê, amados? Porque algo aconteceu, e se eu não estou preparado para os dias maus, e eu não sei lidar com as minhas emoções, eu posso acabar fazendo a maior bobagem da minha vida, tentando acabar com uma dor da pior forma possível, achando, amados, que aquilo ali vai me trazer algum conforto, que aquilo ali vai aliviar a dor, porque na realidade a pessoa não quer morrer, ela quer acabar com a dor. Se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que tentou suicídio de verdade, é isso que a pessoa vai te dizer. Eu não queria morrer, eu só não queria mais sofrer, eu só não aguentava mais lidar com aquela dor dentro de mim, eu só não aguentava com aquilo correndo no meu coração. Eu não aguentava mais o sofrimento. Eu não aguentava mais as mágoas, as tristezas, as dores que eu carregava dentro de mim. É isso que a pessoa não aguentava mais. E aí eu pergunto agora para você, como que hoje você está lidando com as tuas emoções? Como que hoje você lida com as tuas dores? Com as tuas tristezas? Com as tuas mágoas? Com as tuas decepções? Com aquilo que um dia te feriu, um dia com aquilo que te magoou, talvez com algo que um dia te tirou o chão, e por algum instante você não sabia mais o que fazer da tua vida. A pergunta é, como que você está lidando com isso? Quando você olha, talvez para um buraco no teu peito, talvez tu olha para uma família destruída, talvez tu olha para um casamento destruído, talvez tu olha para sonhos, talvez tu olha para aquelas pessoas que deveriam te amar e foram as pessoas que mais te feriram na vida. A pergunta é, como você consegue lidar com isso? Como que você consegue lidar com essa dor? Porque a dor, amados, ela machuca. A dor, amados, é como eu falei, ela é um câncer que nos corrói por dentro. E esse trabalho, amados, é o remorso que faz em nós. É quando nós erramos, é quando nós falhamos, ou é quando pessoas erram com nós, quando as pessoas falham com nós, nos ferem, e a gente não consegue lidar com aquela ferida, a gente não consegue lidar com aquela decepção. É quando a gente olha para a nossa vida e pensa, talvez se eu morresse, era a melhor coisa que ia acontecer. Se eu morresse, talvez eu não dava mais problema para a minha família. Se eu morresse, eu acabava com a dor que existe dentro de mim. Não é que a pessoa quer morrer, ela só não aguenta mais sofrer. Muitas vezes, amados, a gente está lidando com tanta coisa na nossa vida, a gente está passando por tanta situação e a gente não consegue, amados, superar. Ou às vezes são coisas que aconteceram, ou às vezes são coisas que ainda não aconteceram. Mas, amados, pela ansiedade das coisas que estão por vir, nós estamos nos perdendo. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos com coisa alguma,
Mas antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. Amados, a ansiedade é quando eu coloco o meu coração lá no futuro, por coisas que ainda não aconteceram, mas eu já estou sofrendo por elas. É quando eu imagino, não, mas semana que vem isso aqui vai dar errado. Nem chegou o dia, mas eu já estou sofrendo. Nem aconteceu, nossa. Início do ano eu tenho que pagar IPVA, início do ano eu tenho que pagar isso, no início do ano eu vou... eu não sei, eu não vou conseguir. Nem chegou o final do ano e já a pessoa já está sofrendo pelo início do ano. Amados, é quando o nosso coração, ele vai além daquilo que ele deveria ir. É quando nós pegamos o nosso coração, amados, e jogamos algo lá na frente. E algo que ainda não aconteceu, algo que não é concreto, está nos causando dor e sofrimento. Essa é uma situação, amados, que eu quero que você pense. Às vezes, amados, nós estamos criando uma expectativa em coisas lá no futuro. Às vezes nós estamos nos ansiando por coisas futuras. E aquilo está nos trazendo sofrimento, está nos trazendo dor, mas ainda está lá no futuro, nem aconteceu. Sabe o que é isso? É quando, amados, nós estamos morrendo por uma ilusão. É quando nós estamos morrendo por algo que não existe, mas está causando a nossa destruição. Tira o teu coração lá do futuro e traz o teu coração para cá. O que Paulo estava dizendo era isso. Mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês. Tem coisas lá no teu futuro para você decidir, pastor, eu estou com um problema muito grande na minha família, que pode acontecer semana que vem. Coloca diante de Deus. Mas é que tem um processo judicial, mas é que tem uma doença, é um resultado de um exame, pode ser um câncer, pode não ser, pode ser uma doença terminal, pode não ser. Coloca diante de Deus. Muitas vezes a pessoa está sofrendo, está se consumindo por algo que nem vai se concretizar, mas o estrago já está feito. Amados, sabe o que é isso? É quando nós tiramos o nosso coração de Deus e colocamos lá no futuro, em uma expectativa que nós não sabemos se vai acontecer ou não. Tira o teu coração de lá e traz o teu coração para Deus. O que Paulo está dizendo é isso: em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica com ações de graça. Não vive pelo amanhã, vive o hoje. E amanhã, Deus está no controle. Nós temos que entender, amados, que eu e você, nós fomos chamados para vivermos como filhos de Deus. E o filho, ele não se preocupa, por quê? Porque tudo que ele precisa, ele coloca diante de quem? Do pai. E quando eu coloco diante do pai, quem vai cuidar? O pai. Se o pai está cuidando, eu descanso no Senhor. Amém? Aprenda a descansar em Deus, aprenda a colocar em Deus aquilo que você precisa, a pedir para Ele como filho. Mas é que eu queria que já acontecesse hoje. Tem gente que está querendo pegar o futuro e fazer assim, vem para hoje, e Deus está dizendo, não, o que vai acontecer na tua vida não é agora, o que vai acontecer na tua vida é lá na frente. Tu ainda não está pronto para viver o que tu quer, mas tu não está preparado. Não adianta nada, amados, nós dizemos assim, eu quero comprar um carro, beleza, tem carteira de motorista? Não. Tem dinheiro para manter? Não. Então está no foco errado. Só que muitas vezes isso está nos consumindo, porque, mas é que eu queria, mas eu não consigo, e o meu trabalho não dá para comprar. Nós estamos sofrendo por algo que não é real. Você está entendendo isso? Quantas dores, quantos sofrimentos nós estamos sofrendo hoje, por algo que não aconteceu,
E nós não sabemos se vai acontecer. Por algo, amados, que nós colocamos o nosso coração lá na frente, ao invés de colocar o nosso coração em Deus. É quando Paulo diz: coloca tudo diante dele, os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, como ações de graças. Amém? Só que o outro lado da moeda, amados, é quando nós estamos olhando para a nossa vida, e aí nós estamos lá, sobrecarregados, não estamos aguentando mais, e esquecemos do que Jesus Cristo nos disse. Mateus capítulo 11, versículo 28, o que é que nos diz? Venham a mim todos vocês que estão, e eu... Às vezes, amados, a gente está olhando para a nossa vida e a gente está dizendo: eu não aguento mais, está dando tudo errado, tudo que eu faço as coisas não acontecem, eu queria que desse isso, mas não dá, vai lá e dá desse jeito, eu me esforço e nada acontece. Aí a gente olha para a nossa família e a gente tenta fazer com que as coisas dão certo, mas não dão. Aí a gente tenta se esforçar no trabalho, mas a coisa não flui. E aí a gente está olhando, talvez para o nosso passado, talvez para a nossa história, carregando um monte de coisa dentro de nós. Um monte de coisa dentro de nós. E Jesus dizendo assim: vem a mim. Jesus está me convidando, Jesus está te convidando, amados. Jesus está dizendo para mim e para você: todos vocês que estão cansados, está cansado, vai até Jesus. Eu não aguento mais a luta que eu estou vivendo, vai até Jesus. Nós temos que entender, amados, que a luta que nós estamos vivendo, se está nos consumindo, é porque nós estamos longe de Jesus. Se o deserto, amados, não tem fim na nossa vida, é porque nós estamos longe de Jesus. Porque em Cristo a luta ela vai vir, o deserto vai vir, mas nós vamos passar por ele. Só que nós temos que entender, amados, que nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos nos refugiar em Cristo. Nós precisamos buscar a presença de Cristo. Amém? Por isso que ele diz: venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. O que é sobrecarregado? É quando parece que nós estamos carregando o mundo nas nossas costas. É quando a gente olha e diz assim: eu não aguento mais tanta dor, eu não aguento mais tanta decepção, eu não aguento mais tanta tristeza, eu não aguento mais tanto sofrimento, eu não aguento mais ver minha família se destruindo, eu não aguento mais ver meus sonhos. Quando a gente não aguenta mais, a gente está sobrecarregado. Amém? E aí o Senhor está dizendo para nós: vem a mim que eu vou aliviar vocês. Mas às vezes parece que a gente prefere carregar o fardo do que ir até Jesus. Às vezes parece, amados, que a gente gosta do peso, ou gosta do sofrimento. Por quê? Porque aí as pessoas vão ter pena de nós. Tem gente que gosta de pegar o problema e escancarar: olha como eu estou triste, olha como eu sofro, olha como eu sou coitadinho. Sabe o que é isso? Uma geração vitimista, que pega a sua dor, ao invés de resolver, usa isso para ter pessoas do seu lado bajulando. Enquanto que o Senhor está olhando para mim e para você e está dizendo assim: deixa eu aliviar o teu fardo, deixa eu mudar a tua vida, deixa eu mudar a tua história. O problema, amados, é que nós precisamos ir até Ele. Ele diz: venham a mim. O problema é que muitas vezes as pessoas não querem ir até Jesus. Muitas vezes as pessoas não querem Jesus, até querem o benefício, mas não querem ir até Jesus. E nós temos que entender: se nós formos até Ele, se nós não permanecermos dEle, nós não vamos desfrutar o que Ele tem para nos dar. O alívio que Ele tem para a minha vida e para a tua vida, só na presença dEle. Não adianta vir num culto. Não adianta vir num culto e dizer assim: nossa, Deus tratou do meu passado, Deus tratou da minha vida, nossa, eu nunca vivi o que eu vivi naquele dia. Como eu escutei semana passada: pastor, aquele culto foi tremendo, Deus tratou do meu passado, Deus mudou a minha história, Deus tratou a minha vida. Cadê a pessoa? Não apareceu. Parece que um culto foi o suficiente para resolver toda a vida. Sabe o que é isso? É alguém que só fez uma passagem, mas o problema está logo ali na frente esperando. Por quê? Porque o alívio está em Cristo. O alívio está em permanecer em Cristo.
Porque hoje as nossas emoções, elas podem ter sido resolvidas. Você veio frustrado para a igreja, e Deus hoje trata as tuas emoções. Mas se Deus não continuar na tua vida, amanhã você pode se frustrar de novo. Por quê? Porque amanhã as lutas elas vão aparecer, amanhã, depois de amanhã, vai aparecer. E aí a pergunta é, sem Deus como que nós vamos vencer? Sem Deus como que nós vamos conseguir lidar? Nós temos que entender uma coisa, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como uma fase. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de outra fase. O que significa, pastor? Nós precisamos crescer, gente. Precisamos deixar de ser infantil. Nós precisamos deixar de ser criança. Porque às vezes tem criança que é mais madura do que muito adulto. Muitas vezes, amados, nós não crescemos, nós não amadurecemos. Entenda uma coisa, amados. Se nós não aprendermos nada com tudo que já vivemos, o que você já passou, o que você já viveu, o que você aprendeu? Se nós, amados, não aprendermos com tudo que nós já vivemos, significa que ainda nós somos imaturos, emocional e espiritual. Ainda nós somos um bebê na fé. Mas faz 10 anos que eu estou na igreja e continuo tomando leitinho. Como Paulo disse, eu queria dar comida sólida para vocês, mas não pude. Por quê? Porque vocês ainda são bebezinho. Ainda continuo tomando teta. Paulo, amados, deu a maior chamada na igreja de Corinto. Por quê? Porque Paulo vai lá e abre a igreja em Corinto. O tempo passa, quando ele volta lá para dar um alimento sólido, olhou e viu um monte de bebê infantil na fé. Vocês não cresceram, vocês não evoluíram? É nós entendermos, amados, que nós chegamos na igreja de um jeito, amém? Deus nos limpou, Deus nos tratou, e agora começa nosso crescimento. Se eu olhar para a minha vida e eu observar que hoje eu sou a mesma pessoa, espiritualmente e emocionalmente falando, do que no ano passado, então tem coisa errada. As lutas vão se levantar? Vão. Nós vamos ser provados? Vamos. Mas nós temos que aprender a crescer. Hoje, amados, eu passo por um momento da minha vida, por uma situação na minha vida que eu posso dizer para você que eu estou crescendo. A igreja está crescendo, pastor? Não, eu estou crescendo. Porque hoje, amados, eu estou conseguindo abraçar quem fala mal de mim. Hoje eu estou conseguindo estar perto de quem me calunia. Se fosse um tempo atrás, eu já tinha resolvido na mão, na porrada. Já tinha chamado para pedra. Por quê? Porque eu ainda era um menino na fé. Mas hoje, eu estou conseguindo crescer. Hoje eu tenho pena da pessoa. Hoje eu oro para que Deus tenha misericórdia. Sabe o que é isso? Começando a evoluir. E nada, amados, como as lutas para nos fazer evoluir. Tem situações, amados, que às vezes a gente não queria passar. Tem dores que a gente não queria sentir, mas é necessário para que a gente possa crescer. Hoje eu estou entendendo isso. E enquanto que nós não aprendermos, enquanto nós crescemos, te prepara para continuar no deserto. Agora, amados, quando nós aprendermos quando nós crescermos, quando nós evoluirmos, quando nós avançarmos, tu vai ver que o deserto vai chegar ao fim. E aí você vai olhar para trás e você vai dizer assim, nossa, aquele desertinho ali que eu passei, sabe por quê? Eu cresci, eu evoluí, eu me tornei um cristão melhor. As minhas emoções, elas estão mais controladas. Agora não é mais fogo na bota, faca na bota. Agora eu não pego mais de arranque, agora eu vou mais calmo. Chama, bota o braço por cima. Se te convidou para caminhar 1 milha, diz assim, vamos caminhar 2. Vamos junto. Sabe o que é isso? É quando nós entendemos que é Deus que tem que estar no controle. É quando nós entendemos, amados, que sem Deus nós não somos nada. É quando, amados, nós olhamos para a nossa vida e nós temos que entender uma coisa. Nós temos que pegar tudo. Nós temos que pegar os dias maus, onde tudo deu errado,
aonde as feridas foram abertas, e sabe o que nós temos que fazer com toda a nossa dor? A Bíblia diz, lança sobre Jesus. 1 Pedro 5,7, sabe o que ele nos ensina? Só que às vezes a gente não faz. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Pega tudo aquilo que te fere, pega tudo aquilo que te machuca, pega tudo aquilo de ruim na tua vida, e diz assim, Jesus, eu não quero mais isso. E entrega para ele. Porque é ele que vai cuidar de você. Agora, enquanto você se apegar, enquanto você dizer assim, não, deixa que eu vou resolver. Aqui ó, sou machão. Jesus vai dizer assim, então tá, vai. Vamos ver até quando tu vai aguentar. Ou aonde tu vai conseguir chegar. Ou a maneira que tu vai te arrebentar. Quantas pessoas, amados, têm arrebentado seu ministério? Pessoas, amados, com grandes chamados. Chamado de Deus. E por serem imaturos, jogam fora o chamado de Deus. Porque não, mas é que eu sou bom. Bom, nem Jesus disse que ele era bom. Imagina eu e você. Nós somos, como a Bíblia diz, um trapo de imundícia que Deus teve misericórdia e resolveu usar. É mais ou menos por aí. Porque se chega alguém e diz para Jesus, bom mestre, Jesus, eu? Bom não, bom é Deus. Se Jesus, presta atenção, se Jesus não aceitou ser chamado de bom, olha para você, olha para mim, o que nos sobra? Mas é que eu sou o cara. Eu escutei a música lá do Roberto Carlos e eu aprendi que esse cara, e eu acreditei na mentira. Eu e você não somos bons. Nós somos falhos, nós somos pecadores. E a misericórdia de Deus é o que tem nos mantido vivos. Então nunca esqueça disso. Nós só vamos começar a crescer. Nós só vamos começar a amadurecer quando realmente nós entendermos que nós não somos nada e que Jesus Cristo é tudo. É quando nós entendermos, amados, que tudo aquilo que Deus faz através da nossa vida é para a glória dele, não nossa. Amados, é quando nós olhamos para um cara como João Batista. O cara que veio para ser o precursor. E quando Jesus aparece, sabe o que ele diz? Que eu diminua. Ele que tem que crescer. Eu não. Eu vou diminuir. É isso que nós temos que aprender, igreja. Qual é a lição que você tem que aprender hoje? Abra o teu coração. Entrega a tua vida para Jesus. Mas não é falar, é entregar. Entrega tudo. Entrega as tuas dores. Entrega os teus traumas. Entrega tudo aquilo que te fere, tudo aquilo que te machuca. Você não está mais aguentando a dor, entrega para Jesus. Ah, pastor, eu já pensei em me suicidar. Então entrega para Jesus. Aquilo que te fez você pensar nisso, entrega para Jesus. Porque se Judas tivesse feito isso, ele não teria se suicidado. Ele só fez o que fez porque ele não soube lidar com as suas emoções. Hoje, como eu e você estamos nas nossas emoções? Se nós não entregarmos para Cristo a nossa vida, nós estamos de mal a pior. Agora, em Cristo, nós vamos começar a vencer. Por quê? Porque nós vamos entender, para aí, não é eu, é Cristo. Não é assim que a Bíblia diz? Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive. Se não é eu, então o problema não é mais meu, Jesus. E a dor, o trauma, a tristeza, a decepção, a traição. Sabe o que é traição, amados? A traição não vem de fora. A traição vem de perto. A traição, ela só vem de pessoas que têm relacionamento com você. É quando um homem, um marido trai a esposa. Por que traiu? Eles deitavam na mesma cama. Tinham feito uma aliança, um pacto, mas quebraram isso. A traição vem do teu lado. É quando você tem pessoas do teu lado
somar, para estar junto com você, e elas estão te traindo. Isso é traição. Pega tudo, aquilo que te faz sofrer, aquilo que te coloca para baixo, aquilo que o inimigo usa para te escravizar, e coloca em Jesus. E aí, amados, nós vamos entender a máxima para hoje. Cresça, amadureça, evolua e aprenda uma lição. Você precisa de Jesus. É tudo o que nós precisamos. Como, amados, que nós vamos ter as nossas emoções curadas, tratadas? Como que nós vamos nos libertar daquilo que nos fere, daquilo que nos magoa, daquilo que nos entristece? Só tem um jeito. Ah, mas é que tem uma psicóloga que é tão boa. Ah, mas tem um remedinho lá que eu tomo e eu fico... E quando passa o efeito do remedinho? Ah, não, eu tenho que tomar outro. Que bom é esse? Às vezes, amados, a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo. Viver, amados, é quando Cristo está no controle. Isso é viver. Amém? Te coloca na presença de Deus. Fecha os teus olhos. Amados, você sabe a tua dor. Você sabe a tua tristeza. Você sabe a mágoa, o sofrimento. Você sabe o peso que está sobre os teus ombros. Só você sabe. Talvez mais ninguém saiba. Talvez nem a tua família sabe do que você passa, o que você sente. E talvez você tenha entendido hoje que você não está conseguindo lidar com isso. Só que hoje o Senhor te trouxe aqui. Não foi por acaso. Não foi porque você estava de folga. Foi porque Deus queria tratar o teu coração. Deus hoje quer tratar as tuas emoções. E como que isso começa? Quando você abre o teu coração e você entrega para Cristo tudo aquilo que está te ferindo, tudo aquilo que está te entristecendo, toda a expectativa frustrada, talvez toda a visão, foco errado, como o Judas tinha. Quando nós colocamos em Deus, você vai ver que Ele vai ajustar. Ele vai ajustar a nossa visão, Ele vai ajustar o nosso foco, Ele vai ajustar a nossa vida, Ele vai nos tratar. Por quê? Porque Ele vai nos levar por o caminho que Ele já traçou. Vai abrindo o teu coração, minha igreja. Vai falando para Ele das tuas emoções. Vai falando para Ele, vai contando para Ele, vai entregando para Ele. Porque hoje é noite para você ter entrado por aquela porta de um jeito, mas você sair daqui de outro. É você entender hoje que Jesus Cristo precisa cuidar das tuas emoções. E que só nele nós vamos conseguir nos revestir da armadura. E vamos conseguir resistir nos dias maus, porque eles vão vir. E talvez hoje você está passando por esses dias maus. Talvez hoje você está olhando para a tua vida e você não está nem se reconhecendo mais. Por quê? Porque a luta está te derrubando. E o Senhor está te dizendo, vem a mim, porque hoje eu mudo a tua história. Vem a mim, porque hoje eu restauro a tua vida. O que eu faço com a minha dor? O que eu faço com tudo aquilo? Entrega tudo para Jesus. Entrega tudo para o teu Senhor. Se Ele é o teu Senhor e Salvador, entrega tudo para Ele. E se Ele ainda não é, então dá jeito de entregar. Dá jeito de lançar sobre Ele tudo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós chegamos ao Senhor como igreja. O Senhor falou que nós não precisamos andar ansiosos com nada, mas que antes de tudo os nossos pedidos chegassem ao Senhor com a nossa oração, com a nossa súplica. E aqui, Pai, está a tua igreja, que está abrindo o seu coração
que está contando para ti as suas dores. Talvez quantas pessoas estão na mesma situação que Judas esteve, com remorso, com dores, com traumas. E talvez quantas pessoas carregam dentro de si o desejo de morrer, carregam dentro de si o desejo de pôr fim à sua vida. Mas o Senhor é Deus de vida, não de morte. E hoje o Senhor trouxe essas pessoas aqui, Pai, porque eu sei que o Senhor quer livrar elas de todo mal, o Senhor quer livrar elas da morte, o Senhor quer tirar o peso que está na vida delas, e o Senhor quer colocar vida dentro do coração delas. Por isso que eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo toque agora nessas vidas, e ministra, Pai, unção de cura, de restauração, de renovo, de transformação, e manifesta a Tua glória, manifesta a Tua graça, e restaura, muda a história hoje, cura o coração hoje, restaura a vida dessa pessoa hoje, e tudo aquilo que não provém de Ti, eu declaro agora, no Teu nome, o nome que está acima de todo nome, que tudo aquilo que não provém do Senhor, agora, caia por terra, toda dor, toda tristeza, toda mágoa, toda angústia, todo sofrimento, todo desejo de morte, agora eu repreendo em nome de Jesus, e que Teu Espírito Santo faça a Tua obra sobre a Tua igreja, em nome de Jesus.